A adolescência é um momento único, não é? Que molda as pessoas para a vida adulta. Promover o bem-estar psicológico e protegê-los de experiências adversas e fatores de risco que possam, afetar o seu potencial e prosperar não são apenas fundamentais para o seu bem-estar, mas também para a sua saúde física e mental. Na vida adulta é sobre esse assunto que nós vamos conversar então com a psicóloga Débora Bueno. Mais uma vez, seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Jane. É sempre um prazer poder estar aqui e falar disso, que é tão importante, né? Tanto a saúde mental para qualquer idade, mas também para aquilo que eu gosto tanto, que é a adolescência. Então... Exatamente. Inclusive, a gente fala aqui sobre essa fase, porém, a gente traz também a questão da infância, porque algo está diretamente ligado à outra, né? Então, esse adulto de hoje, ele teve uma infância, ele teve uma adolescência. Construção. É uma construção. E a minha primeira pergunta é: como nós podemos identificar os sinais de sofrimento emocional em crianças e adolescentes? Que tem algo ali que não está certo. Que não está bem. A primeira coisa é que a gente precisa, assim, estar atento, né, a essas as mudanças, as pequenas mudanças. Se a criança está chorando mais, se ela está mais irritada, se ela está com alguma mudança, por exemplo, na questão de amizades ou de escola. Então, às vezes, as alterações a gente passa despercebido num primeiro momento, porque a gente entende que é uma fase, até mesmo essa transição de infância para adolescência, a gente pensa que ele está querendo ficar mais introspectivo. Mas a gente precisa estar atento a isso, porque se isso não altera, né? Se ele não tem essa melhora, a gente precisa ter esse olhar. Porque senão o adolescente, por exemplo, ele pode chegar numa autolesão, a coisas, né, mais difíceis, né? Então, assim, o saudável de uma criança e de um adolescente é querer estar junto com amigos, com pais, querer brincar, querer se envolver. Se não está acontecendo isso, é um sinal de alerta. Como você mencionou, não é? E sendo constante. A gente sabe que às vezes tem um período ali, né? Uma troca de escola, Sim. Às vezes a chegada de um novo, né? De um novo irmãozinho, Sim. gera o ciúme. Mas se isso for permanente, aí tem que ficar atento. Né? Exatamente. Seguir por muitas semanas. Inclusive, eu quero saber quais são os hábitos que ajudam então a promover, né? De que forma a gente pode promover esse bem-estar, não é? Essa saúde mental, seja nas crianças ou nos adolescentes, desde a infância. A gente fala... Porque a gente está moldando, não é? Esse adulto do futuro. E principalmente a infância e a adolescência são a base. Exatamente. O que eu vou falar agora até serve para toda idade, mas enquanto adulto a gente precisa estar ainda mais atento, especialmente, né, Jane? Porque a gente está aí numa fase de muita correria e dessas crianças e desses adolescentes muito na tecnologia, né? Que é o que a gente fala e repete, fica até cansativo para quem ouve, mas é um fato. Então, assim, o nosso cérebro, ele precisa do contato com a natureza. Sol, natureza e pessoas. É isso que a gente entende como saúde mental. Então, a criança que está muito dentro de um apartamento, o adolescente que está muito dentro de um apartamento, que não tem essa oportunidade de sair, de passear, de ter contato com natureza, de sair tomar um sol, de conviver com outras pessoas... a gente já não está falando de saúde mental. Você pode fazer o que for dentro de casa, a gente precisa disso, né? Mas também, assim, envolver, né, tanto criança e adolescente com a família. Eu sempre falo, gente, chama para o dia a dia, eu sei que é corrido, né? Mas, assim, chama para fazer parte ali enquanto você está preparando um almoço e conversa, enquanto você está se arrumando e você troca uma ideia. É o envolver, é o puxar, porque a criança, ela está no nosso pé, né, Jânia? Eles ficam ali conversando com a gente, querendo atenção, você até consegue ter um pouco mais desse manejo. Mas o adolescente você tem que puxar, você tem que insistir, porque o natural deles vai ser ficar, né, na casca deles. Então a gente precisa ter essa insistência. E aí, jogos, né? Eu acho que a gente vai ver isso, assim, mas eu também converso muito sobre isso, assim. Procura jogos de tabuleiro, reúne a família num domingo, brinca com isso, né? Até para que eles comecem a ter esse convívio, porque às vezes os pais, eles falam assim, mas eu chamo, ele não vem. Não vai ser numa primeira tentativa, né? Tem que ser repetitivo e tem que achar alternativas, porque somos pessoas diferentes, né? Então, até assim, falando da minha casa, rapidinho, eu e meu irmão somos muito diferentes. Eu era da rua, ele era do videogame. Se a minha mãe quisesse equilibrar com uma coisa só, não ia ter os dois juntos, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer algo com um, algo com o outro, mas também entender como que a gente une com aquilo que cada um tem a sua característica e facilidade. Claro.
Enquanto você estava falando, eu estava refletindo aqui, porque acho que é interessante a gente destacar isso, né? Então, eu tenho o adolescente, tem uma criança trazendo também. E a criança é muito criança, mãe. E depois na adolescência já é os amigos, né? Exatamente. É os amigos. É impressionante essa deles, fase. é. E eu já li muito falando sobre isso. Se você não deu uma atenção suficiente enquanto ele foi criança, o que acontece? Ele vai ter essa fase dos amigos, mas na fase depois do adulto ele volta para a mãe, né? Volta para a família. Mas se ele não tiver isso bem consolidado, aí ele realmente se perde, literalmente. Mesmo como adolescente, né, Jânia? Porque assim, quando o bicho pega, ele volta, ele vem, ele busca isso, né? Então essa base da infância, essa construção de muito amor, de muito respeito, de muito acolhimento, ele é necessário. E isso não é ser negligente, não é deixar a criança fazer tudo, né? Porque isso é negligência. Mas é o educar também, só que o educar nessa base do amor, do respeito, de saber o que é o limite e entender o porquê desse limite. Porque na adolescência ele volta também. Volta, né? Volta. Inclusive, eu quero te pedir para acompanhar comigo e o pessoal de casa também. Você citou algo muito importante, às vezes da gente incentivar, não é, essas crianças, esses adolescentes a saírem um pouquinho das telas. A gente tem uma matéria até que vai falar sobre como manter, Débora, o cérebro ativo, não apenas como um hábito saudável, mas uma necessidade para garantir qualidade de vida e bem-estar emocional, seja por meio de um novo hobby ou até mesmo desafios diários. Cuidar da mente é um investimento para viver mais e melhor. Por isso, você de casa, juntamente com a gente, acompanha essa matéria especial. Assim como o resto do corpo, a mente precisa estar em movimento. Para exercitar o cérebro, atividades ou até brincadeiras ajudam na missão. O cérebro não é um músculo, porém, nós exercitamos e tudo aquilo que a gente desenvolve na nossa vida como aprendizagem vai formando uma reserva cognitiva no nosso cérebro. Nesta clínica, a ginástica é específica para o cérebro. Com auxílio de jogos, atividades e uma metodologia específica, a mente recebe estímulos. Incentivo ideal para todas as idades. Cada pessoa, né, vai trazer uma demanda, ou um filho com TDAH, com TDA, ou alguma outra comorbidade sendo diagnosticada, até autismo 1 nível de suporte. Tá? Então, nós realmente temos uma abrangência bem grande. Com a expansão da tecnologia, a informação fica a poucos cliques de qualquer usuário. Enquanto os aparelhos armazenam os dados, nossa mente não é mais estimulada a memorizar. Mudanças que as novas gerações já sentem os resultados. Hoje, se duvidar, a gente não lembra o telefone da mãe, né? Então, é muito importante a gente trabalhar aspectos offline, que eu digo, né? Para desenvolver estratégias para que o nosso cérebro não entre na zona de conforto e o declínio cognitivo não comece a aparecer antes do esperado. Esse médico pediatra explica sobre a necessidade de estimular a mente em todas as idades, para crianças atípicas principalmente, mas nem só para elas. Quando a gente pensa em uma metodologia qual a ginástica do cérebro propõe, ele está visando todos os tipos de pacientes, pessoas, crianças. Então vai desde aquela criança típica, ou seja, sem nenhuma dificuldade, mas também contempla um grupo que muitas vezes não encontra um local para fazer esse estímulo, que são pacientes autistas de bom nível de cognição, que têm repertório, pacientes com TDAH, pacientes que têm dislexia. No dia a dia, os papais podem fazer a diferença mesmo sem técnicas específicas. O pai pode subir em árvore com seu filho, que as pessoas não sobem mais em árvore. O pai pode subir em montes de terra. O pai pode pedalar, chutar bola. O pai pode colocar a criança para brincar na cozinha, enquanto faz comida. As crianças de 7, 8, 9 anos de idade não podem tocar uma faca para cortar um tomate. E a gente precisa de alguma forma resgatar isso, porque cada vez mais nós moramos em apartamentos, longe de grupos familiares, onde tem uma criança, um casal de adulto mais velho, e parou por aí. E a família acredita que o único estímulo é a escola, e a escola não supre todas as necessidades da criança. Nada é mais surpreendente, nada é mais tão eficaz quanto a presença do pai e mãe fazendo coisas simples do dia a dia. Exatamente, viu? Foi o que você falou, coisa simples do dia a dia. Ali tá na cozinha, né? Vai lavar uma louça, pede pro filho para ajudar, ele vai enxugando a louça, se organiza, quer dizer, trazer, viver isso, não é? Exato. Envolve, deixa ele se sentir importante também dentro daquele contexto. Sim. Dando sequência, então, Débora, à nossa conversa, como a gente pode, mais dicas aí, não é? Equilibrar o uso das telas e redes sociais para
evitar esses impactos. De que forma também aí trazendo, principalmente o adolescente, que para mim, na minha humilde opinião, é muito mais desafiador. A criança você consegue iludir, assim, no sentido de trazer ela para uma historinha. Eu gosto muito de contar, vem aqui, vem com a mamãe. Você consegue tirar das telas um pouquinho mais fácil. Apesar que você tem que fazer uma proposta bem interessante também. Olha, agora a gente tem uma surpresa e tal, tem que trazer todo aquele enredo. Já o adolescente, eu vejo também, eu vou trazer uma experiência aqui minha, né? A cara de decepção quando eu tiro o celular. Então eu já sei que quando eu quero colocar de castigo, eu falo, hoje você vai ficar o dia inteiro sem celular. Gente, a decepção dela. E eu não gosto de deixá-la assim, mas para ela entender algumas coisas. Eu estou fazendo certo, não estou. Quem está em casa que faz isso também, porque a gente vê que a decepção é muito grande. Eu falo, vai ler um livro, faz alguma coisa, fica o dia inteiro no telefone. Então, como criar outras coisas, principalmente para adolescentes, evitarem telas? Eu vou falar uma coisa que não é nem meu, tá? Não é nem só meu. Tem outros psicólogos que trazem isso, assim, que essa questão, né, do filho de envolver, ele dá um trabalho, né, Jânia? Assim, porque o que acontece? Quando eu quero tirar o meu filho do celular, primeiro que é aquela história que o exemplo arrasta, né? Porque o que a gente percebe muito? Os pais falam, sai do celular, vai ler um livro, mas eu nunca peguei um livro, né? Então, se eu quero que o filho pare para ler, eu vou ter que criar esse momento na casa, né? Estabelecer algumas rotinas, como durante o almoço, durante a mesa, a gente não usa, então o celular fica num lugar, não é na mesa, não é no colo que tem a possibilidade de mexer, é colocar numa caixinha, deixar de lado, né? Então, assim, o castigo, assim, essa coisa do tirar totalmente, aí a gente tem que entender como que ele vai estar usando esse tempo. Porque se ele não estiver usando de uma forma boa esse tempo, vai gerar raiva, né? Então, o que a gente precisa fazer é justamente estimular com outras coisas saudáveis. Eu vou levar na casa de um amigo vem aqui, eu vou dar um jogo, eu vou dar um momento de leitura, eu vou levar para a árvore, como o Thiago falou. Então, para além de tirar, né, é trazer essa consciência de que quanto mais tempo, mais baixa autoestima, mais comparação, mais ansiedade, porque a rede social, ela é um paraíso, né? Tudo tá muito certo, agora que tá mudando um pouco. Mas assim, os adolescentes, eles têm muito essa coisa de comparação, e não só a comparação com a vida que o outro leva, mas dessas trends de, o que é, como que você consegue ser aquela pessoa organizada, aquela pessoa perfeita. Isso não existe. Não existe receita para todo mundo, cada um funciona de uma forma. Então é isso que a gente precisa conscientizar, de usar menos, porque isso não vai trazer saúde de várias formas, mas também trocar isso por outras coisas. E a gente vai precisar ter esse papel, entende? Com certeza. Eu só tenho a agradecer, assim, pela sua participação, pelas suas informações. Se alguém tiver alguma dúvida, está na tela para você o Instagram, não é? Da Débora Bueno, para que você tenha ali não somente essas orientações, mas muitas outras, e faça um trabalho também tão lindo e especial. Obrigada. Débora, muito obrigada. Obrigada, Volte mais gente. vezes, combinado? Voltarei.